O homem é o lobo do homem, Thomas Hobbes. Passos apressados em meio à agitação de uma grande cidade como São Paulo em um típico horário de pico. O início de mais uma manhã, o abrir das portas na estação de trem, as pessoas saindo apressadas enquanto outras correm para conseguir um lugar. Tudo poderia ser visto como comum quando observado ao todo. Mas ao observar pessoas em particular, pode-se analisar diferentes sentimentos para aquele início de dia. Alguns conversam entre si com certa animação, outros bocejam com os olhos cheios de lágrimas e olheiras profundas de quem não teve uma boa noite de sono. Outros aguardam paralisados e com uma expressão terrível de insatisfação. E a maioria segue seus caminhos com suas lutas e dificuldades, sempre alimentando a esperança de dias melhores. Pare de pensar essas coisas, Júlia. Foco na aula. Pensou Júlia enquanto andava pela estação com sua mochila de rodinhas e outra nas costas, que pareciam pesar mais do que seu corpo aguentaria carregar. Além de um grande livro que carregava debaixo do braço, ao seu lado passou uma criança, um garoto com sua mãe. Ele olhou para o livro de Júlia e perguntou: "O que é vade-mecum, mãe?" A garota é da área de direito, meu filho. Advogada. A garota sorriu de volta e se despediu do garoto, correndo apressada para não perder o trem que se aproximava da plataforma. Vamos, Júlia, corre! Pensou ela novamente, mas dessa vez em voz alta, enquanto outros ao seu lado olhavam para ela com certo julgamento. Era inevitável para ela pensar demais. Sim, ela pensava tanto que às vezes falava seus pensamentos ao ar. Sua expressão de preocupação e a atenção excessiva para os estudos naquela manhã pareciam esconder alguma preocupação que estava além do habitual pelo nervosismo que ela demonstrava, de certa forma cômica. O incômodo de entrar naquele trem lotado e se espremer perto da porta para conseguir sair na sua estação sem o risco de ficar presa no meio de tantas pessoas era incômodo, mas de tão rotineiro já não era mais tema de sua atenção. Júlia simplesmente aceitava e continuava sua jornada. Apesar de magra, sempre usava roupas mais largas, com quase o dobro do seu tamanho. Era como se ela usasse um terno GG quando deveria usar P ou, no máximo, M. Júlia sempre percebia olhares de julgamento de pessoas a medindo dos pés à cabeça. Calma, Júlia, dizia ela em pensamento para si mesma. Com tanta gente dentro do vagão, Júlia sempre era vista com seu enorme vade-mecum. Mas naquele dia, apesar de estar debaixo do braço, ela estava mais observadora sobre as pessoas naquele vagão. A maioria eram as mesmas de sempre, às vezes até com as mesmas roupas e o mesmo cheiro, nem sempre agradável. Mas lá estavam eles, seguindo suas rotinas. Uma cena chamou a atenção de Júlia naquele dia. Um casal novo e diferente dos habituais passageiros. Eles não estavam seguindo uma rotina, estavam se divertindo com roupas leves e soltas de quem acabara de voltar de uma balada. Estavam totalmente relaxados e despreocupados, sorridentes, se agarrando próximo à porta como se não tivesse mais ninguém ao seu redor, enquanto conversavam e gargalhavam. Era bonito de ver pessoas alegres e despretensiosas de sua rotina, iniciando uma manhã com a animação de quem não precisava se preocupar com nada além de viver, pelo menos naquele momento. Enquanto todos seguiam suas rotinas a fim de sobreviverem, era possível ver diversas expressões em direção a eles. Inveja, incômodo, mas Júlia sempre se impressionava com aqueles que demonstravam alegria pela felicidade alheia. Era surpreendente para ela em um mundo tão corrompido, cheio de pessoas egoístas e ruins, mentes pérfidas como ela dizia. Em meio àquele turbilhão de acontecimentos, a expressão de Júlia era de preocupação enquanto memórias transformavam aquele cenário em uma lembrança, substituindo aquele casal por ela e seu ex-namorado. O vagão estava vazio, já era tarde da noite. Ela estava segurando seu grande balde de pipoca do seu filme favorito, e aquele homem que se apresentava para ela com todas as máscaras da conquista parecia tudo o que ela poderia esperar de um relacionamento. Ele estava a abraçando e, em sua memória, era como se ela os observasse de fora da situação.
a vendo feliz dispendiosamente, sem imaginar o que estava por vir. Tudo o que passava em sua mente era a alegria momentânea que prometia uma felicidade duradoura. Logo, a luz do vagão começou a ficar escura, e as pessoas que estavam ao redor se levantaram com expressões frias, os observando. Então ele mudou, ficando como os demais. Ela já não estava mais feliz, mas estava acuada, com medo, decepcionada. Sua expressão era aterrorizante. Então ela se encontra em uma sala discutindo com aquele homem, quando o som de um tapa desferido com violência se mistura com o som da porta do trem se abrindo, fazendo Júlia despertar de seu breve apagão em que se misturavam sonhos e memórias. O cansaço havia a vencido por um breve momento. Espero que sejam felizes. Ao olhar na direção da porta onde estava o casal, Júlia os vê saindo de mãos dadas, sorridentes, e fica feliz por eles. Seu livro escorrega de seu braço, mas ela consegue evitar a queda. Se recompõe de suas distrações e retorna o foco para os compromissos daquela manhã. Sua estação finalmente chega, e ela sai em meio à multidão, seguindo seu caminho. Depois da aula naquele dia, a expressão de Júlia era de pura preocupação e cansaço. Júlia, Júlia. Uma voz de longe se aproxima, a chamando, mas ela estava tão distraída em seus pensamentos que leva um susto ao ser abordada por uma garota que já chega lhe abraçando. Ai, que susto! Ah, é você, amiga. Logo, Júlia substitui a surpresa por um sorriso ao ver sua amiga, que estava mais animada do que nunca. Eu sei que você está passando por um momento difícil, mas vai ficar tudo bem, tá? Essas coisas acontecem e você é forte. Ela então a conforta pelo recente término, dizendo coisas clichês que, para Júlia, eram como frases prontas de quem não sabia o que dizer para consolá-la. Sabe de uma coisa? Para quebrar esse clima, vamos a uma festa amanhã. Vai ser incrível. Já era sexta-feira e mais um final de semana se aproximava. Você sabia que amanhã é sexta? O tempo voa, né? Júlia nem percebera, perdida em sua rotina. Enquanto sua amiga falava tudo o que teria na festa, o nome do famoso DJ que estaria presente, Júlia só conseguia pensar no planejamento autodepreciativo que havia feito para si mesma. Vou comer todas as porcarias que eu conseguir carregar do mercadinho, assistir filmes tristes e chorar até não poder mais. Ela via cada detalhe passando em sua mente como uma memória lúcida. E no segundo dia, vou dormir o dia inteiro para recarregar minhas energias. Aqueles pensamentos logo são reprimidos por sua amiga, que percebe sua distração, dizendo para ela: Júlia, esse final de semana você vai celebrar a vida, nós merecemos. Com certa resistência, Júlia acaba cedendo pela insistência da amiga. Tá bom, vamos celebrar a vida então. No dia seguinte, Júlia estava escolhendo uma roupa para ir à festa, sem disposição alguma, desistindo várias vezes ao longo do dia e pensando em formas de escapar, criando algumas desculpas para a amiga, mas sempre as apagava antes de enviar. Olhando uma série famosa que passava na televisão naquele momento, se inspirou com uma das personagens, relembrando também aquela mulher do casal que havia observado no dia anterior. Então, pegou sua melhor roupa, que havia comprado há tanto tempo e nunca tinha usado. Estava com um leve cheiro de mofo, fazendo-a ir à lavanderia próxima à sua casa. Enquanto aguardava sentada no banco, com seu fone de ouvido, observando a rua, viu uma van passando com as propagandas do evento e a foto do famoso DJ. Mais tarde, na festa, Júlia estava exuberante, radiante. Nem de longe parecia aquela mulher triste e solitária do dia anterior, mas preferia ficar sozinha. Todas as investidas daquela noite foram recusadas com classe. Estava apenas curtindo a música e uma boa bebida, relaxada, observando as pessoas se divertindo e a amiga ficando com um carinha que havia acabado de conhecer. Em seguida, apareceu um homem no balcão para pedir uma bebida que chamou a atenção de Júlia. Ele olha para ela, que retribui o olhar momentaneamente,
e logo desvia com certa vergonha. Minha indicação, garanto que vai gostar. Júlia estava prestes a dispensá-lo como havia feito nas últimas investidas, mas algo a fez deixar rolar para ver aonde ia dar. Um bom drink para afastar as mágoas. Beba e me diga se aprova. Júlia experimenta o drink de sua indicação e gosta. Começa a beber tudo com certo nervosismo. O homem pede calma para ela, pois o perigo do sabor era grande. A amiga de Júlia do outro lado da pista faz sinais incentivando-a, e o cara que estava com ela faz o mesmo. Júlia pensa como era incrível a amiga sempre estar com caras na mesma vibe que ela. De certa forma, reconhece esse match com o cara que acabara de conhecer. Depois de muito papo e bons drinks, estavam felizes e animados. Júlia havia esquecido completamente dos problemas e se propôs a virar a página de suas inseguranças naquela noite e simplesmente aproveitar a vida. Os drinks ajudaram a aliviar seus pensamentos. O homem então a convida para seu apartamento que ficava próximo ao local. Júlia, apesar de receosa, acaba aceitando por pressão da bebida e da amiga. Chegando ao apartamento, Júlia se impressiona pelo luxo. O homem a leva para a sala de jantar e juntos comem uma bela refeição de um famoso restaurante que ele havia pedido. Júlia já estava mais tranquila naquele ponto. Ele se aproxima dela e a beija. Ambos cedem aos seus desejos, tornando aquela noite especial para Júlia. Na manhã seguinte, Júlia acorda sorridente, feliz como se tivesse despertado de um sonho. Ele aparece no quarto com uma cara séria e sem expressão, parado na entrada do quarto. Júlia se levanta conversando com ele e vai em sua direção, mas ele não esboça nenhuma reação. Júlia fica preocupada e se apressa em vestir suas roupas. Ele continua parado, observando-a sem reação. Júlia pede para ele sair, dizendo que ele estava a assustando. Ela tenta empurrá-lo, mas nada acontece. Ele continua parado na entrada do quarto. Júlia pega o telefone ameaçando ligar por ajuda. Ele anda em sua direção, segurando-a com força pelos cabelos e a joga contra a parede. Júlia, desnorteada e surpresa, começa a se desesperar enquanto lembranças de seu relacionamento abusivo anterior percorrem sua mente. Ele se aproxima novamente, golpeando-a com mais violência. Júlia corre desesperada e consegue escapar do quarto, tropeçando e caindo no caminho. Ele vem devagar em sua direção, com expressão fria e olhos brancos. Júlia pega uma pequena estatueta que compunha a decoração e o acerta, derrubando-o. A violência que percorria sua mente toma-a completamente, aflorando uma ira interna avassaladora. Júlia continua golpeando-o, mas parecia não surgir efeito, como se ele não sentisse dor. Sua cara ensanguentada revela olhos brancos. Júlia, furiosa, continua golpeando-o. Ele a segura novamente, jogando-a contra a parede com violência. Ele se aproxima com a mão em seu pescoço, sua face ensanguentada e seus olhos brancos. Júlia se contorce para escapar enquanto ele se aproxima de seu rosto e a beija. Júlia desperta, se debatendo na cama, com a cara de preocupação e espanto do homem que havia saído. Percebe que tudo se tratava de um pesadelo. O homem demonstra certa preocupação com a reação exagerada de Júlia. Envergonhada, Júlia se levanta apressada e se veste com agilidade, saindo do apartamento apressada. Em seguida, o homem, com a mesma face sem expressão de humanidade, do terrível pesadelo de Júlia, pega seu telefone e diz com uma voz robótica: Ela está pronta para o despertar. Fora da janela daquele apartamento, a cidade fervia em sua rotina. As poucas árvores abrigavam os observadores e seu som podia ser ouvido com nitidez, despercebidos aos comuns, mas com significado aos escolhidos. Júlia anda apressada pela calçada, enquanto o som daquele pássaro parece interagir com sua mente, trazendo expressões de confusão. Em meio à multidão, mais expressões como a dela podem ser observadas.